Fala, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Riley, sou estudante da turma 13 de Medicina da UFOB, sou monitor de vocês de Farmacologia 2. Agora a gente fala um pouco sobre os glicopeptídeos, especificamente sobre a vancomicina, tá? Os glicopeptídeos são fármacos que ainda vão atuar ali na síntese da parede celular, que eles vieram, entre aspas, logo depois dos beta-lactâmicos. A gente já acabou os beta-lactâmicos, são aquelas quatro lá, penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos e monobactâmicos. E agora a gente entra nos glicopeptídeos, tá? A vancomicina, de longe, é o mais importante para a gente, principalmente aqui no Brasil. A estrutura é essa, tentei colocar uma imagem para vocês conseguirem visualizar, mas ela está bugando, então às vezes fica escuro o fundo, às vezes fica claro. Mas percebam que é uma estrutura muito grande. E esse tamanho grande é importante para a gente, porque vai dificultar a ação sobre gram-negativo. Justamente porque além de ser muito grande, não vai ter como passar pela membrana de fosfolipídio dos gram-negativos. Eles não têm transportadores, né? Até por conta do tamanho. Então, até que a gente já viu que são fármacos exclusivamente gram-positivo, certo? A farmacocinética, a gente vai ter na absorção, via oral muito baixa, então a gente só utiliza via oral se for tratar uma infecção no próprio trato gastrointestinal. E sempre vai priorizar a via intravenosa, fora essa única exceção aí. Distribuição é muito boa em tecidos com líquidos, né? Mas não passa bem pela barreira hematocefálica não inflamada. Se tiver meningite, passa bem, tá? Mas não é um fármaco de escolha para algumas meningites, por exemplo. O metabolismo. Ele não sofre metabolismo, então é excretado praticamente intacto. E a excreção, como a gente vai já adiantando, é uma excreção que ela acontece prioritariamente renal. Se o fármaco for deglutido, né, tomado por via oral, ele pode ser excretado, ele vai ser excretado prioritariamente por via fecal, tá? E tem uma característica importante do metabolismo, que ele esse fármaco é de meia-vida bifásica, né? Que ele vai ter uma fase inicial, que é rápida, e uma fase terminal que demora. A meia-vida dele. É como se, sabe o foguete que vai soltando os pedaços e vai voando? É como se a fase rápida fosse os primeiros pedaços que saem, e a fase terminal é a estação, né? Que fica rodando. E aí vai garantir uma fase terminal de 4 a 6 horas de meia-vida. Mecanismo de ação: vai atuar impedindo a deposição de peptidoglicano na parede celular bacteriana de gram-positivo, principalmente por se ligar naquele terminal dala-dala, ou seja, dealanil-dealanina, e vai impedir a deposição das vigas, né, entre aspas, e vão estruturar a parede. Aí, além disso, quando ele se liga ali, ele vai alterar a permeabilidade da membrana, e aí a gente está falando de membrana, não está falando mais de parede, é a membrana celular da bactéria, e vai fazer com que a gente tenha uma alteração na, na capacidade de despolarização da célula e vai alterar a síntese proteica, mas eu não achei informação suficiente para bater martelo, tipo, eu achei daqui, eu achei do PubMed essa informação, não achei. Eu vi ela por aí, em alguma dessas duas referências aqui, mas tenha em mente isso. Vai atuar tanto na parede celular quanto na membrana celular. Na parede celular, ela atua no terminal dala-dala, mas de maneira diferente aos outros fármacos que a gente viu até agora. Ele vai se ligar não pelo beta-lactame, mas sim por um dos radicais que ele tem, né, nos braços da molécula aqui. Um desses braços aqui, certo? E essa ligação vai impedir a deposição de novos tijolos de peptidoglicano, de colocação da viga na ENAG. Beleza? O espectro de ação, como a gente já viu um pouco, é basicamente gram-positivo. Então, quais são os gram-positivos que a gente vai utilizar a vancomicina? Todos os gram-positivos que são resistentes aos fármacos que a gente utilizaria primeiro, ou seja, resistentes aos beta-lactâmicos. Então, a gente vai ter estáfilo, Listeria monocystogenes, Streptococcus pyogenes, pneumoniae, H-lacti, Clostridium difficile. E aí, é muito importante aqui o Staphylo aureus. Ele tem que ser um Staphylo aureus sensível à vancomicina, né? E ele pode ser resistente à meticilina, que é o MARSA, né? Ou seja, se ele é um estáfilo sensível à meticilina, a gente usa a oxacilina, a meticilina. Não tem por que gastar uma vancomicina. Tranquilo? E
a Listeria monocytogenes, a gente vai ter o quadro de listeriose, né, só a título de curiosidade, que também pode causar meningite. Então, se causando meningite, aqui é um exemplo de meningite que poderia ser tratado, talvez, com a vancomicina. Streptococcus pyogenes vai orofaringite, né, piogênica. E o uso do Clostridium, né, que ele vai ser tratado por vancomicina por via retal, para a gente garantir uma concentração farmacológica no tecido de maneira eficaz. Essa tabelinha aqui é do Farmacologia Ilustrada, que tem o espectro de ação desses fármacos. Quem quiser aí, está no Farmacologia Ilustrada da sexta edição. Acho que o principal que a gente tem que ter em mente é o Clostridium difficile e o Staphylococcus aureus sensível à vancomicina, que são os dois grupos principais de micro-organismos que a gente vai utilizar a vancomicina. Vamos pensar em Staphylo e Clostridium difficile, certo? A clínica, basicamente, a gente pensa em diarreia associada a Clostridium difficile, né? Que é a da ACD, DACD. A colite pseudomembranosa também é associada ao Clostridium difficile. E algumas infecções causadas pelo Staphylococcus aureus, que é a enterocolite estafilocócica, endocardite infecciosa, bacteremia, né? E a osteomielite, certo? A gente vai suspeitar, a gente pode utilizar a vancomicina para osteomielite se a gente souber que esse é uma osteomielite causada por estáfilo resistente à oxacilina, por exemplo. Porque senão a gente utilizaria uma cefalosporina de terceira geração, e seria eficaz e a gente não gastaria a resistência da vancomicina, certo? Porque aqui tem um título de nota que ou penicilina, né? A título de nota, as penicilinas são mais efetivas contra estáfilo do que a vancomicina, desde que a gente não tenha penicilina resistente. Efeitos adversos comuns são hipotensão, efeitos gastrointestinais, náusea e vômito, flebite, que é uma inflamação venosa superficial, e vai seguir, entre aspas, o rastro da aplicação do fármaco, e é mais comum se o fármaco não for bem diluído ou for aplicado de maneira rápida. A gente pode ter síndrome do homem vermelho, que é mais raro, que é uma reação também associada à infusão rápida da vancomicina. A gente tem aqui entre aspas, o homem vermelho, né? A gente vai ter também um quadro de ototoxicidade. A ototoxicidade é um fator de remoção da vancomicina no tratamento. E aí geralmente está associado com outros fármacos ototóxicos, aminoglicosídeos, diuréticos de alças e alguns antineoplásicos, tá? Se tiver zumbido, desequilíbrio, perda de audição, suspende o tratamento com vancomicina e procura outro fármaco. Porque a ototoxicidade pode ser irreversível e o indivíduo pode ter todos esses efeitos permanentemente. Ou perda da audição mesmo, ou surdez. Além disso, a gente tem nefrotoxicidade, que ele vai ter um efeito, o fármaco vai ter um efeito oxidativo nos túbulos renais, mas que não é irreversível na maioria dos casos. A gente vai ter que essa nefrotoxicidade pode ser potencializada por redução do número de néfrons, né? Uma doença renal prévia, uma idade avançada, que também reduz o número de néfrons, um quadro de desidratação, favorece o acúmulo, né? A passagem lenta daquele fármaco no rim e, consequentemente, um maior estresse oxidativo, e outros fármacos que são nefrotóxicos. O mecanismo de resistência das bactérias são dois principais. Alteração do terminal dala-dala, né? Ou seja, se o fármaco era para se ligar ali, se eu altero o sítio de ligação, ele não consegue se ligar tão bem. E aí a gente tem os enterococos principalmente associados a esse tipo de resistência. O terminal dala-dala, eles vão fazer terminal dala-de-lactada. E aí o antibiótico não consegue se ligar de maneira eficaz ou nem consegue se ligar. E aí a gente tem outro mecanismo, né, que é comum em algumas cepas de Staphylococcus aureus, algumas poucas cepas, que é ter inúmeros terminais dala-dala. Ou seja, eu vou ter um muro na frente do outro, então se você me tampa aqui, eu construo aqui, e por aí vai. Então é como se eu tivesse dinheiro para queimar. Você vai poder bloquear o tanto que quiser, porque eu tenho vários para fazer. Então você tampa aqui, eu construo lá. É pouca cepa de estáfilo que tem isso, mas é um dos dois mecanismos de resistência mais comuns.
Aqui, até agora, a gente já terminou a vancomicina, mas tem um fármaco que ele é muito semelhante à estrutura da vancomicina, que é a teicoplanin. A teicoplanin, ela permite a administração intramuscular e tem uma meia-vida de 45 a 70 horas. Isso vai favorecer muito nas terapias, porque ela vai permitir uma terapia de caráter dose única, ou seja, é muito mais fácil do paciente aderir. É muito mais fácil para seguir a terapia corretamente. Não tenho certeza se a gente tem no Brasil, mas fica aí a título de curiosidade, certo? A gente tem aqui uma questãozinha só sobre a vancomicina. Essas aqui são algumas das referências, as diferenças, né? O Drug Bank e a Stat Pills, mas as outras estão mantidas. Hangdale, Farmacologia Ilustrada, sexta edição, e Katsung, 15ª edição. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui.